Olá, que privilégio estar junto com você novamente meditando a poderosa palavra do Senhor. Quando nós temos a felicidade de conhecermos a graça de Deus, nós somos levados ao arrependimento de uma vida sem Deus e encontramos a verdadeira vida que está em Jesus Cristo. Quero ler uma passagem que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, e que diz assim: Oro também, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A graça de Deus é um termo que percorre toda a Bíblia. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele tinha como objetivo confortar os irmãos que tinham tido notícia da sua prisão. No momento, ele estava impedido de anunciar o Evangelho ao mundo. Então ele escreve essa carta para consolar os irmãos que estavam preocupados, dizendo que sua prisão, na verdade, faz parte de um plano maior, que Deus o tinha escolhido para pregar o Evangelho. E por isso ele estava preso. Então o motivo por ele estar preso era um motivo de glória. Ele não estava preso como ladrão, como malfeitor, mas por amor ao Evangelho. E ele pede que eles não desfaleçam por causa das tribulações que ele estava passando por eles. Ele pede que Deus ilumine o coração dos crentes, como tinha iluminado dele mesmo, para que compreendam que, estando nós mortos, Deus veio ao nosso encontro pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. E graça é um favor imerecido. A salvação não é mérito ou resultado de qualquer esforço humano. É muito importante que nós estejamos compreendendo isso, porque o mundo, as pessoas hoje, elas fazem tanta coisa para ganhar a salvação. E a salvação não é mérito do esforço humano, mas sim é pela graça de Deus, a ação graciosa de Deus. O mundo inteiro tornou-se cristão à sombra dessa graça. E eu quero colocar a verdadeira situação do ser humano diante de Deus. E nós vamos ver agora o versículo de 1 a 3 de Efésios, capítulo 2, que é a descrição do verdadeiro estado do homem, da situação do ser humano sem Deus, diante de Deus. Então eu vou estar lendo para você agora. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha, diante dessa descrição, e é bom que você entenda que essa palavra foi escrita pelo Espírito Santo, por Deus, através de homens inspirados pelo Espírito Santo. E diante dessa descrição do estado do homem, Paulo traz 5 conclusões que nós vemos já conforme nós lemos. Primeiro, Deus nos deu vida através do Evangelho. Antes, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme diz o texto. Todos, se nós estivermos pensando, né? Eu como pastora, eu tenho contato com muitas pessoas que morrem, falecem, né? Seguidamente nós pregamos em funerais. E todos os cadáveres, eles têm algo em comum, têm algumas coisas em comum. Eles não ouvem o choro das pessoas que estão lamentando a sua partida. Eles não sentem o perfume das flores, eles não ouvem as conversas ao redor, eles não sentem as pessoas amadas quando elas estão em suas expressões de carinho ali pela última vez. Eles não têm noção do que está acontecendo. Eles não ouvem, não respiram mais. Eles estão arrumados na sua melhor roupa, provavelmente, de paletó, gravata ou em outra roupa, ou com uma roupa especial, cheios de flores ao seu redor, mas eles estão mortos. Essa era a nossa situação diante de Deus. A morte é uma situação a qual nós não estamos acostumados. E o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos diante de Deus. Isso significa, se Deus nos tocasse
nós não sentiríamos, não o veríamos, não o escutaríamos, porque estamos mortos. E a Bíblia diz, né? Em Romanos, eu vou estar lendo para você alguns versículos para comprovar a situação do homem. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 18, eu vou estar lendo para você. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, nem que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala isso. O salário da nossa desobediência é a morte espiritual. Estamos vivos, bebendo, mas diante de Deus somos cadáveres, incapazes de tomar qualquer decisão e fazer qualquer coisa. A segunda coisa que o texto está dizendo é que sem Deus somos escravos do mundo. O versículo diz que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O cristão verdadeiro, ele não anda mais em seus delitos e pecados, mas andava antes, segundo o curso deste mundo. O conjunto de valores da humanidade, afastada de Deus, a cultura, os padrões de ética, a maneira de se divertir, de encarar a realidade, típica de uma humanidade sem Deus, característico do homem sem Deus. Um homem autônomo, sem Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia fala da cobiça da vida, a soberba da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Escravizada, a cultura, os costumes do mundo, as pessoas querem ser livres, mas não são, seguindo o curso deste mundo. Ninguém quer ser diferente, todos nós queremos ser aceitos e nessa tentativa de sermos aceitos, as pessoas são críticas, não são críticas das coisas que acontecem, não discernem mais. E como cordeiros, a Bíblia fala, elas vão indo para o matadouro. Não existe liberdade. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão mortas e seguem o curso deste mundo. Por isso, seguem como produtos de uma fábrica. Aquilo que a cultura, os valores desse mundo inculcam em suas cabeças e simplesmente as pessoas vão seguindo, vão seguindo. E as pessoas dizem que são livres, mas as pessoas que são viciadas, por exemplo, quem é viciado, ele não tem a liberdade de deixar de fazer aquilo que ele é viciado. E em contrapartida, eu que estou em Cristo, eu tenho a decisão, a liberdade de experimentar ou não. Mas a pessoa que é viciada, ela não tem mais liberdade, por isso ela é escrava. O que nós vemos no versículo inicial diz que além de mortas, elas são escravas do príncipe, segundo o príncipe das potestades dos ares. Escravos de Satanás, escravos desses poderes das trevas, desses poderes aéreos, porque lhe foi dado autoridade sobre a humanidade perdida, sobre o homem que está morto sem Deus. O reino das trevas tem poder sobre o homem que está sem Deus. Paulo diz que além, as pessoas que não conhecem a Deus, elas são escravas do príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Enquanto o crente, o cristão, em Jesus Cristo, é o Espírito Santo que atua, que opera nos filhos de Deus. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que não existe neutralidade. Ou o homem está operando segundo o príncipe das potestades, segundo o príncipe das trevas, ou segundo o Espírito Santo. Enquanto o homem não está sujeito ao Espírito Santo, ele está sujeito, escravo do príncipe deste século. Os principados e potestades influenciam diretamente no governo de usar suas vidas e que, por consequência, nós vemos atualmente o curso de todas as vidas do mundo inteiro influenciado por um reino das trevas, morte, violência, adultério, mentira, ganância. Outra coisa que o texto que nós lemos no começo diz, que o homem sem Deus, eles são filhos da desobediência, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
nome que referencia o primeiro casal, Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus e por conta disso eles geraram filhos de acordo com essa semente, a semente da desobediência. E quando nós olhamos, chegamos nesse mundo, já chegamos como filhos da desobediência. E a primeira coisa que aprendemos a dizer é não. E a segunda coisa é meu, quer dizer, o homem ficou egocêntrico, rebelde. E nós viemos à existência trazendo em nosso sangue a herança da desobediência. Por isso Satanás tem poder de operar. Paulo diz que ele também era um filho da desobediência. Com toda a religiosidade que ele tinha, com todo o moralismo que ele tinha, ele era um filho da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e pensamento referente a essa natureza carnal que nós herdamos, em contraste à natureza espiritual que Deus nos oferece. Embora tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, ainda temos uma tendência. Na mídia, nós vemos que descreve muito bem os desejos deste mundo. As pessoas estão preocupadas em satisfazer os desejos e pensamentos mais básicos da existência humana. Isso caracteriza um mundo sem Deus. O mundo gira em torno da carne, do sexo, do poder, da respeitabilidade, do prestígio e da segurança. Elas vivem para satisfazer os pensamentos e desejos da carne. É isso que as pessoas buscam. E as pessoas pensam que são livres, mas elas são cegas. Não existe saída dentro de nós ou em nós. A ajuda vem de Deus. O homem pensa que é bom. Pensa muitas vezes que a educação é a solução. É isso que caracteriza o mundo sem Deus. No mundo todos querem fazer as suas escolhas, escravos do mundo, do diabo, da carne, das pessoas que são cegas para ver isso. Não existe saída dentro de nós, não existe autoajuda. As novelas ensinam isso, da autoajuda e a maneira que o homem olha para si. Ele pensa que é bom, pensa que a solução está na educação. Se você der ao jovem uma ótima educação, uma boa oportunidade de emprego, aí a violência parece que vai acabar. Mas as pessoas falam que o único problema do Brasil é a educação, mas eu pergunto para você, quem são os corruptos desse país? A educação não fez diferença nenhuma. Na classe mais rica você vai encontrar pessoas que traem a mulher, que roubam, que são desonestas, que são corruptas, que matam, que mentem. Mas essa é a situação que a Bíblia, o que ele é desde o nascimento, que a Bíblia diz que o homem é desde o nascimento, filho da desobediência, corrompido até a raiz do cabelo. A inclinação, a sociedade sucumbiu diante das trevas, corrompeu-se diante de tudo aquilo que Deus criou para ser bom e destrói, pega o dom do casamento e corrompe, transforma isso em algo imundo. A Bíblia diz que Deus nos daria poder e graça para nós enriquecermos. E assim Deus nos abençoou, mas a riqueza vem de Deus e tem que seguir os propósitos de Deus. Mas nós podemos pegar as riquezas e transformar em algo destrutivo, como nós vemos na sociedade, como nós vemos no nosso meio. A sexualidade vem de Deus para os propósitos dele, mas nós podemos corromper a sexualidade para algo pecaminoso e destrutivo. O poder para governar vem de Deus, para os propósitos de Deus, mas nós podemos corromper esse poder do governo e tornar destrutivos. E nós vemos que também, naquele texto que nós lemos, nós vemos que um homem sem Deus é filho da ira de Deus. Não somente nascemos nesse mundo corrompido. A ira de Deus não é nada parecido com a raiva humana, é a reação natural de um Deus que é santo. E isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto que nós lemos, e a Bíblia fala a respeito de Deus. Sem Deus, você e eu somos pecadores, perdidos, mortos, filhos da desobediência, filhos da ira. E nós não podemos fazer absolutamente nada para sair dessa situação, a não ser nós precisamos de Deus. As pessoas que estão escravas, que já nasceram como filhos da desobediência, filhos da ira, o que ela pode fazer para sair disso? Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
eu e você, essa é a situação da humanidade sem Deus. Mas há uma virada. Nós podemos clamar a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Clame pelo nome de Jesus. Você não pode salvar a si mesmo, mas você pode clamar o nome do Senhor Jesus, reconhecer que Ele é o único que pode nos trazer salvação. Eu quero fazer uma oração por você, que você possa fechar os olhos e clamar ao Senhor nessa hora, por salvação, por misericórdia. Amém? Deus, nós precisamos de Ti. Nós não podemos salvar a nós mesmos. E o homem sem Deus, ele está debaixo de uma escravidão. Ele está morto, está escravo, Senhor amado, Deus, do príncipe deste século, que é o próprio inimigo de Deus. Somos filhos da desobediência, filhos da ira, escravos do pecado, Senhor. Mas nós clamamos agora, vem pela Tua misericórdia trazer salvação a todas essas pessoas que ainda não Te conhecem, mas que elas precisam Te conhecer. Elas desejam ter uma vida limpa. Eu oro abençoando essas vidas. Senhor, traga esse milagre do novo nascimento neles hoje e a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que para nós conhecermos a graça do Senhor, essa graça imerecida que nos trouxe salvação, é necessário que nós estejamos nos arrependendo. Eu trouxe hoje a real situação do homem sem Deus. Venha saber sobre este assunto e sobre tantos outros tão importantes para o ser humano. Participe conosco das nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela os nossos endereços e os nossos horários. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be. To be me. It's hard to believe you make it easy.